Você conhece o poder do Espírito Santo? Conhece os seus símbolos, a sua obra? Sabe a atuação e a manifestação do Espírito Santo? Hoje explicaremos isso e responderemos uma pergunta que incomoda muitas pessoas. Será que eu cometi o pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito Santo? Como terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo é Deus, onisciente, onipresente, onipotente e possuidor de todos os atributos da divindade, e está bem próximo de nós. Ele habita dentro do homem regenerado. Nas Sagradas Escrituras, podemos encontrar símbolos que nos referenciam o Espírito Santo. Você conhece quais são esses símbolos? Água. A água representa o novo nascimento em Cristo. Limpeza, vida, é essencial para a purificação. Ele é fonte de água viva em nós. Fogo. O fogo nos fala da purificação, juízo, aprovação e poder. Óleo. Lembra-nos da unção, cura, alívio e conforto. Pomba. Representa a simplicidade, doçura, amabilidade, suavidade, inocência, mansidão, paz. Selo. Representa a propriedade exclusiva, segurança, autoridade. Paulo escreveu em 2 Coríntios: nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Na Bíblia, também iremos encontrar diversas denominações ao Espírito Santo. Em Gênesis, ele é o Espírito de Deus. Em Lucas, é o Espírito do Senhor. Em Isaías, é o Espírito do Senhor Deus. Em Atos, é o Espírito de Jesus. Em 1 Coríntios, Espírito do nosso Deus. Em 2 Coríntios, é o Espírito do Deus vivente. E em Romanos, é o Espírito de Cristo e Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Algumas das expressões que o identificam como Deus, você verá em alguns textos citados ao longo da nossa exposição. Nas Escrituras Sagradas, podemos ver a ação do Espírito Santo em diversas ocasiões. Por exemplo, na criação do universo, a Bíblia indica a presença do Espírito Santo ao expressar em Gênesis: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na formação do homem, existe uma conversação entre a Santíssima Trindade, pois a Bíblia expressa as palavras de Deus como: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nesse texto, fica subentendido uma conversação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eliú, amigo de Jó, declarou: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Podemos observar ainda que o Espírito Santo estava presente na vida dos profetas, sacerdotes, reis e juízes. No nascimento de Jesus, ele participou ativamente, conforme relatou Lucas. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O Espírito Santo atuou na igreja primitiva e na escolha e separação de obreiros. Em Atos, fala: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. A Bíblia que lemos é a inspiração do Espírito Santo de Deus, conforme relatou Pedro. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa divina, dotada de personalidade, intelecto, vontade e sentimento. É um ser que ama, que fala, guia, dá testemunho de Jesus, ensina e instrui na verdade. Contudo,
pode ser entristecido com palavras e atitudes do ser humano. É Ele quem intercede por nós. Ele é o outro Consolador prometido por Jesus para estar conosco todos os dias. Mas qual a atuação do Espírito Santo na vida do homem? A obra especial realizada pelo Espírito Santo é produzir santidade e ordem em tudo aquilo que ele faz na aplicação da obra salvadora de Cristo. Dessa forma, ele atua em nossas vidas para nos fazer um povo santo, separado e dedicado a Deus, nos aperfeiçoando e nos tornando semelhantes a Cristo. Portanto, nunca devemos restringir a ação do Espírito Santo para não cedermos às vontades da carne, que irão nos levar ao pecado e à morte. Mas tendo o Espírito Santo de Deus, estaremos em constante processo de santificação para um dia nos encontrarmos com Deus. Mas nós queremos fazer aqui 2 alertas. Como já mencionado, o Espírito Santo é passível de ser entristecido. Paulo relatou isso quando escreveu aos Efésios, dizendo: "E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção." Quando isso ocorre, o ser humano está mais suscetível a não viver uma vida que agrade a Deus, seguindo seus próprios meios e manifestando os desejos da carne, os quais Paulo descreveu em Gálatas. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, quando estamos na direção de Deus, fazendo aquilo que o agrada, sabendo que o Espírito Santo habita em nós, as nossas ações são totalmente diferentes. Tais ações são manifestadas como fruto do Espírito, também descritos por Paulo aos Gálatas, como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queremos alertar ainda para um pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Conforme as palavras do próprio Cristo, portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mas o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É rejeitar, se opor ativamente e continuamente ao Espírito Santo. É rejeitar o arrependimento, é atribuir, conforme o contexto bíblico, aos demônios a ação divina do Espírito Santo nos milagres, seja de cura ou libertação. Quem comete tal atitude não encontra perdão para sua alma, estando condenado à morte eterna. E como vou saber se eu cometi blasfêmia contra o Espírito Santo? O simples fato de estar preocupado com essa questão já é um demonstrativo de que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Além do mais, se você está arrependido dos seus pecados, certamente você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, pois ainda existe sensibilidade em você, e essa sensibilidade só é obtida através do próprio Espírito Santo. É diferente daqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, pois essas pessoas já não têm sensibilidade, nem preocupações alguma. Sua mente está cauterizada pelo pecado. Mas se você deseja ter um relacionamento com Deus, se entristeça e se arrependa dos seus pecados. Jesus está de braços abertos para recebê-lo, pois ele mesmo disse em João: "Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei." Além de todo o exposto sobre a natureza divina do Espírito Santo,
há ainda algo incrível e maravilhoso que queremos compartilhar com você. Eu, você, nós somos templo do Espírito Santo. Paulo disse isso em Coríntios. Não é incrível sabermos que, mesmo nos mais variados momentos do nosso dia a dia, nós nunca estaremos sozinhos? Onde quer que vamos, ou o que façamos, sempre temos um amigo invisível, porém real, junto a nós. Tal constatação deve promover em nós a consciência de responsabilidade e temor, pois aquilo que realizamos com nosso corpo, o Espírito Santo está envolvido. Lembre-se, você não é uma casa mal cuidada, alugada ou abandonada sem dono. Você é morada do Espírito Santo, e essa casa ele preza muito. A Bíblia diz em Romanos que o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Você é especial para Ele, portanto, cuide de sua saúde física, mental, emocional e espiritual, para ser morada do Deus vivo que nos auxilia e nos consola todos os dias. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta ele e compartilhe com seus amigos e familiares. E siga-nos nas nossas redes sociais, Descomplicando o Evangelho. Comente se você tem alguma dúvida a respeito da ação do Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe.